Olá! Será que seu pâncreas vai bem ou está com algum problema grave? Hoje eu vou falar de um alerta mundial que está deixando médicos e cientistas de cabelo em pé: o câncer de pâncreas. E pasme, ele está crescendo de forma assustadora em uma população que achávamos segura, nos jovens adultos. Por que é tão importante você entender mais sobre esse tipo de tumor? Simplesmente porque o câncer de pâncreas vai se tornar a segunda maior causa de morte por câncer, em breve, ultrapassando o câncer do intestino. E o pior, ele é notoriamente silencioso nos estágios iniciais, o que o torna um inimigo traiçoeiro. Nesse vídeo eu vou te revelar os 7 sinais de alerta do câncer de pâncreas, aqueles que você nunca pode ignorar. Vou te mostrar porque ele está aumentando tanto, principalmente entre os jovens, e o mais importante, como identificar e o que fazer para tentar te proteger e proteger a quem você ama. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube entende que a informação é vital e mostra para mais famílias. E também, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. O câncer de pâncreas em jovem é real e está crescendo. Compartilhando, você pode salvar uma vida que nem tem ideia do risco. Compartilhe agora. E me conta nos comentários, você conhece alguém que teve câncer de pâncreas? Essa notícia sobre o aumento de jovens te surpreendeu? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! É hora de descobrir os sinais que seu corpo pode estar dando. Quais são os 7 sinais de alerta que podem indicar que há algo de errado com seu pâncreas? Sintoma número 7, dor abdominal que se espalha para os lados ou para as costas. Entenda, o pâncreas fica bem atrás do estômago, perto da coluna. Quando um tumor cresce ali, ele pode pressionar nervos que estão próximos, causando uma dor que não fica só na barriga. Ela pode irradiar para os lados ou pode dar a dor nas costas, no meio das costas. No início, pode ser uma dor que vai e vem, mas pode piorar e ficar constante. Então preste atenção depois de comer ou uma dor ao deitar. Não ignore uma dor persistente nessa região. Sintoma número 6, perda de apetite e perda de peso sem explicação, claro. Sabe aquela pessoa que come pouco, sente o estômago cheio rápido e mesmo assim está emagrecendo? Emagrecer sem fazer dieta pode ser um sinal perigoso. No câncer de pâncreas, o tumor pode dificultar a digestão e a absorção de nutrientes. Além disso, as células cancerígenas devoram a energia do corpo. O resultado é perda de peso rápida e sem motivo aparente. Se você ou alguém próximo está perdendo peso sem tentar, não é porque está fazendo regime ou tomando Ozempic, investigue. Sintoma número 5, amarelamento da pele e dos olhos, a icterícia. Esse é o sinal mais conhecido e ainda assim assustador. Quando o tumor de pâncreas bloqueia os ductos que levam a bile do fígado para o intestino, a bile acumula no sangue. E é o amarelo que acende o alerta. Essa bile acumulada causa o amarelamento da pele e das partes brancas dos olhos, a icterícia. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, procure um médico imediatamente. Uma vez chegou uma paciente minha no consultório com isso. Ela disse: acho que estou com hepatite, doutor. Aquele amarelo canário. Eu falei: vamos fazer uma tomografia urgente. Hoje, agora, que revelou um câncer de pâncreas. Sintoma número 4, fezes claras ou flutuantes e urina de cor escura. Esse sinal é diretamente ligado com a icterícia. Se a bile não chega no intestino por causa do bloqueio do ducto, as fezes perdem sua cor marrom característica e ficam claras, cor de argila, ou até flutuantes por causa da gordura que não foi digerida. Ao mesmo tempo, o excesso de bile no sangue é eliminado pelos rins, deixando a urina escura, cor de Coca-Cola. Por isso que eu sempre insisto, fique atento à cor do seu xixi e do seu cocô. Sintoma número 3, coceira na pele. A icterícia também pode vir acompanhada de uma coceira intensa, irritante na pele, sem nenhuma erupção cutânea visível. É o acúmulo de substâncias da bile sobre a pele que causa essa sensação. Pode ser um sintoma sutil, mas importante, especialmente se junto com os sinais de icterícia ou outros sinais. Sintoma número 2, novo diagnóstico de diabetes, ou diabetes que está ficando cada vez mais difícil de controlar. Olha só, isso é muito importante e muitas vezes eu descobri o tumor exatamente devido a esse sintoma. Por que acontece? O pâncreas também produz insulina, você sabe disso, né? Que é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Um tumor pode danificar as células produtoras de insulina, levando ao desenvolvimento súbito de diabetes tipo 2, especialmente em pessoas acima de 50 anos,
Ou se a pessoa já tem diabetes, pode se tornar muito difícil controlar, exigindo cada vez mais medicação. Se isso acontecer, investigue o pâncreas. Sintoma número 1, dor ou inchaço em um braço ou perna, coágulos sanguíneos. Esse é um sinal menos conhecido, mas extremamente importante. O câncer de pâncreas aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos, especialmente nas veias das pernas, trombose venosa profunda, TVP. O coágulo pode ser a primeira pista. A trombose pode dar dor, inchaço, vermelhidão em apenas uma perna. Se isso acontecer, procure atendimento médico urgente, pois além do risco do coágulo em si, pode ser o primeiro sinal visível de um câncer de pâncreas, que até então era silencioso. E claro, uma trombose venosa profunda pode levar a uma embolia pulmonar, né? Que é gravíssima. Agora que você conhece os sinais, prepare-se para a informação que vai te chocar e que muda tudo que a gente pensava sobre essa doença. O câncer de pâncreas não é mais uma doença só de idosos. Uma pesquisa recente, publicada em abril de 2025, no prestigioso jornal JAMA, analisou dados de milhões de pessoas nos Estados Unidos e confirmou o medo dos médicos. O câncer de pâncreas está aumentando de forma assustadora e a maior velocidade de crescimento é na população mais jovem, entre 15 e 34 anos. Sim, você ouviu certo. Adolescentes e adultos jovens. Caramba, né? O Dr. Arvind Trindade, um dos autores do estudo, diz que está vendo cada vez mais pacientes de 30 e poucos anos na sua clínica com esse diagnóstico. A pergunta que ele faz a si mesmo e a todos: por que um jovem de 30 anos está vindo a ele com uma massa no pâncreas? Isso muda tudo. O câncer de pâncreas não é algo para se preocupar apenas com seus pais ou avós. Ele está atingindo a sua geração ou a geração de seus filhos. Mas por que esse aumento assustador, especialmente em jovens? Quais são os fatores de risco para câncer de pâncreas? Ainda não sabemos tudo, mas a ciência aponta para alguns vilões conhecidos. Fumar dobra o risco, mesmo com a queda do tabagismo, o efeito pode levar décadas para diminuir. Segundo, obesidade, gordura abdominal, o aumento da obesidade e da gordura na barriga é um dos principais condenados pelo aumento recente dos casos, segundo os especialistas. Então, obesidade é doença sim, principalmente a obesidade abdominal, tem que ser tratada, aumenta o risco de vários tipos de câncer. Um deles é um câncer de pâncreas, que é perigosíssimo, né? Terceiro, pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eu acabei de falar que diabetes de início recente, em um adulto acima de 50 anos, pode ser um sinal de alerta para câncer de pâncreas. Mas ter pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é um fator de risco para câncer de pâncreas também. Quarto, exposição a produtos químicos nocivos, pesticidas, petroquímicos. Eu sei que o mundo está cada vez mais poluído. Evitar a exposição é crucial. 5. Pancreatite crônica e hereditária, né? Inflamação de longa data no pâncreas, por alcoolismo, né? Ou por outras causas, aumenta o risco. 6. Síndromes genéticas e histórico familiar, mutações em genes como BRCA. E ter parentes próximos com a doença aumentam a predisposição. Conhecer o risco da sua família é vital. Então, saber os fatores de risco para câncer de pâncreas é muito importante, porque é sempre melhor não ter. Por que o câncer de pâncreas mata tanto? Porque a grande dificuldade do câncer de pâncreas é o diagnóstico precoce. Os sintomas, quando aparecem, são frequentemente vagos e podem ser confundidos com outros problemas digestivos. Infelizmente, tumores em estágio inicial muitas vezes não aparecem em exames de imagem de rotina. Veja o Steve Jobs. Ele tinha pedra nos rins. Então ele passou em uma urologista que pediu uma tomografia e descobriu uma areinha suspeita no pâncreas. Ela o alertou: olha, você tem que pesquisar isso aqui correndo. 6 meses depois, ela o encontrou em um restaurante e perguntou o que tinha dado a investigação daquela areinha. Investigação? Eu deixei pra lá, não estou sentindo nada. Ela o arrastou do restaurante e foi fazer uma tomografia. Aquela areinha tinha virado um limão. Quando ele fez a biópsia, o radiologista chorou, porque era um dos tumores de pâncreas mais curáveis se pegar no início. Como a gente sabe, o Steve Jobs morreu do câncer de pâncreas, assim como Pavarotti, Patrick Swayze e tantos outros. Como é o diagnóstico? Exames de imagem, que nem a médica confirmou o diagnóstico de Steve Jobs pela tomografia, ou também através da ressonância magnética, PET scan e também através do ultrassom endoscópico, onde uma câmera vai até pertinho do pâncreas para ter uma visão mais detalhada. Exames de sangue pega? Bem, podem detectar marcadores tumorais como CA19-9. Níveis elevados podem indicar a presença do câncer, mas não são definitivos. Biópsia laparoscópica
para confirmar o diagnóstico e ver a extensão do problema. Teste genético, importante para identificar predisposição hereditária e orientar o tratamento. E o tratamento depende do estágio e da localização do tumor e da saúde geral do paciente. Inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias mais direcionadas. Eu já vi 3 pacientes que se curaram do câncer de pâncreas. Cura. Estão vivas, vivendo sua vida normalmente. E a cirurgia é a única forma realista de curar o câncer de pâncreas, mas só é possível quando o tumor está confinado ao pâncreas e pode ser completamente removido. Infelizmente, a maioria dos casos é diagnosticada quando o câncer já se espalhou, metastatizou, tornando a cura muito mais difícil. É por isso que a prevenção e a suspeita clínica são importantes, especialmente agora com o aumento em jovens. E eu sei, e você também sabe, que não podemos prevenir o câncer de pâncreas em 100% dos casos, mas podemos reduzir sim o nosso risco e o risco de quem você ama. A prevenção é a nossa arma mais eficaz. Então não fume. Se você fuma, pare agora. Se alguém da sua família fuma, ajude-o a parar. Segundo, limite o álcool. O consumo excessivo de álcool prejudica o pâncreas. 3, coma comida de verdade, uma dieta rica em frutas frescas, vegetais, grãos integrais, ajuda a combater a inflamação e a obesidade, que como você viu são grandes fatores de risco. 4, reduza a carne vermelha, carnes processadas, açúcar. Esses alimentos contribuem para a inflamação, obesidade e diabetes. E sim, carne vermelha contribui para câncer de intestino e câncer de pâncreas. 5, mantenha um peso saudável, combata a obesidade, principalmente essa gordura abdominal, é crucial para reduzir seu risco. Faça exercícios, manter-se ativo, controla o peso, evita diabetes, reduz a inflamação e fique sempre atento aos sinais. Conheça os sintomas, se tiver qualquer suspeita, especialmente os sinais de alerta que eu falei, procure um médico, não deixe para depois. Para pessoas com alto risco, histórico familiar forte, certas síndromes genéticas, como a síndrome de VHL, que é von Hippel-Lindau, o médico pode recomendar rastreamento com exames específicos. Se esse é seu caso, ou de algum familiar, converse com o médico sobre isso. E sim, o câncer de pâncreas é um inimigo silencioso, agressivo, e a notícia do aumento em jovens é um choque que nos obriga a agir hoje. Mas você agora tem conhecimento para identificar os sinais de alerta e para se proteger. Se esse vídeo abriu seus olhos, espero que sim, mostre isso para mais gente. Curta o vídeo, cada like ajuda a disseminar essa informação que chega a mais famílias. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, junte-se à nossa comunidade que busca saúde e informação que pode salvar vidas. Se você quer saber mais sobre câncer de intestino, que hoje é o segundo câncer que mais mata, assista esse vídeo essencial, o vídeo mais visualizado do mundo sobre o assunto. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!